Bom dia para você. Tá ligado? Tá. Bom dia para vocês. Obrigada por estarem aqui. A gente falou de insegurança jurídica e agora a gente vai falar de insegurança alimentar, onde o buraco é bem mais embaixo, né? Eu queria primeiro começar com você, Geise. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, em 2018 ele voltou. E hoje a gente tem mais, o tempo vai passando e a gente vai tendo mais uma série de problemas. A gente tem crise política, a gente tem guerra, a gente tem crise climática. Tem solução? Dá para a gente sair novamente do mapa da fome diante desse cenário? Bom dia. Bom, Camila, Aninha, João, obrigada pelo convite e por permitir um painel deste tipo neste evento. Eu acho que é um assunto muito importante a gente poder falar e trazer à tona. Eu estou liderando um movimento que chama Pacto contra a Fome, que tem o objetivo de acabar com a fome no Brasil até 2030. Isso aí está completamente alinhado às ODS. E em 2040, todas as pessoas bem alimentadas. Então, esse é um movimento da sociedade civil para atuar junto a governos nesse combate à fome e na redução do desperdício de alimentos. Quando você me pergunta, Renata, se é possível, eu não tenho dúvidas que é possível. A gente chega que nós saímos do mapa da fome da ONU em 2013 para 2014, em 2018 a gente já voltou. Agora pensem, no nosso país, que é um país tão rico, que produz, que exporta, que tem fome e ainda joga no lixo. A gente desperdiça 1/3 de tudo aquilo que a gente produz. Por que a gente desperdiça tanto? Por várias razões. Eu acho que a gente desperdiça, o mundo desperdiça. Mas a primeira questão é por falta de consciência. A gente não mede os nossos desperdícios. As empresas medem desperdícios para dentro de casa, olhando para custos, mas não por consciência. Esse desperdício hoje que vai, esse alimento do campo até a mesa de casa, tudo que é desperdiçado, esse 1/3, ele responde até 10% de gases de efeito estufa. Então, as questões climáticas, elas estão muito relacionadas à questão da fome também. Geise, desculpa te interromper, mas esse desperdício alimentaria a população que tem fome. O desperdício de alimentos, ele não é diretamente correlacionado ao combate à fome. Mas não dá para a gente aceitar que a gente joga comida no lixo enquanto tem gente com fome. Então, ao longo da cadeia inteira, muito alimento vai para o lixo. Então, vocês imaginem nos CEASAs a quantidade de alimentos nutritivos que vão para o lixo todos os dias. Na nossa mesa de casa, a gente precisa trazer essa consciência para a gente mudar hábitos, inclusive. A indústria mudar hábitos de como produz, o varejo de como abastece. Tudo isso é muito relevante. E é importante que a gente fale disso. É importante que a gente tenha dados, que a gente tenha métricas, porque só com isso a gente vai conseguir começar a ter consciência para mudar esse número. Então, essa realidade, sim, é possível, desde que a gente vai acabar com a fome no Brasil, desde que a gente vá juntos. Só governo, a Carla vai falar muito disso também, mas só governo não vai resolver. A gente precisa muito da sociedade civil engajada nisso. Então, são as empresas, fundamentalmente, o terceiro setor que está na ponta atuando e sabe o que tem que fazer, nós, enquanto cidadãos, a academia, que tem muitos estudos, as cátedras, a gente tem muita inteligência já espalhada por aí, e a imprensa. Então, é importante que a gente tenha todos esses stakeholders olhando, porque daí sim, Renata, a gente vai acabar com a fome no Brasil. No Brasil, e a gente tem chances no mundo, mas vamos focar Brasil nesse momento. Carla, agora a pergunta de $1 milhão. Como garantir o sucesso dessa agenda que a Geise estava falando? Bom, trazendo todo mundo junto, né? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de falar desse tema que é tão caro para mim e acho que para toda a nossa sociedade, né? Esse é um problema muito complexo, né? Ele é um problema de uma cadeia imensa de atores, né? Vai do produtor até o consumidor e passa por vários estágios. Um problema com essa complexidade jamais pode ser resolvido se você tem apenas um dos atores atuando. Então, você tem que ter o governo desenhando políticas públicas, colocando recursos, eventualmente, em programas de transferência de renda, em programas como assistência à alimentação escolar.
Você tem que ter o setor privado, e eu acho que é interessante chamar a atenção, aproveitar a oportunidade que a gente está aqui, né? Hoje, a gente tem uma situação que a fome ela está saindo, se deslocando do campo, onde ela estava, para as cidades. Por quê? Porque está todo mundo saindo do campo. Os produtores rurais eles estão envelhecendo. Então, os jovens eles saem, vão para as cidades, não são integrados, gera uma franja de população nas cidades que está em situação de insegurança alimentar. Então, seria fundamental que o setor privado olhasse com carinho para a possibilidade de investir no campo, criar emprego no campo, criar renda no campo. Né? Isso, eu entendo, seria uma forma do setor privado se integrar nesse processo. Né? As filantropias, e aqui aproveito para fazer um convite para vocês entrarem na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Semana passada, eu tive a satisfação de trazer a Rockefeller Foundation para a Aliança, eles assinaram a declaração de compromisso, vão estar conosco em novembro agora. Depois, a secretariado da Aliança vem para cá, porque aqui tem 3 agências da ONU, né, que são ligadas à alimentação. Né? Então, estou falando, tem que ter governo, tem que ter setor privado, tem que ter filantropias, tem que ter universidade. Tem que ter programa de assistência, porque o que a gente ouve muito é muita gente criticando o assistencialismo, o Bolsa Família, enfim, todos esses programas de transferência de renda, quando a gente esquece que temos pessoas passando fome no Brasil. Programas de assistência são importantes? É muito legal poder falar sobre isso, eu agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês para falar sobre isso. As agências da ONU que tratam de fome, elas têm o que a gente chama de uma cesta de políticas que já foi monitorada e tem evidências de que elas funcionam. O problema da fome, ele é um problema estrutural, porque hoje se fala muito em desastre climático, se fala muito em conflito, mas a verdade é que a fome vem crescendo muito antes disso. Então, ele é um problema estrutural, ele é um problema de desigualdade, ele é um problema de acesso no sentido, não acesso físico à comida, mas acesso em termos de renda, de capacidade. Só tem fome quem não tem dinheiro, né? Exatamente. Você não vê rico com fome. Então, existem evidências claras, monitoradas, não só no Brasil, mas no mundo todo, de que programas de assistência de renda e de transferência de renda, eles são fundamentais nesse processo. Pierre, bom dia para você. Pierre, você como advogado, professor de Direito Penal da USP, a gente fala de política social, e qualquer política social de combate à fome, inclusive, precisa de dinheiro. E a gente vê um escoamento de dinheiro vindo por meio do crime organizado, a gente estava falando com o ministro Lewandowski, sendo desviado, lavagem de dinheiro. Como que a gente faz? Qual que é esse maior desafio hoje para combater? É o combate à corrupção ou é o combate à fome? Esse é o grande dilema. Queria primeiro agradecer o João, a Ana, a Camila, pelo convite de estar aqui, cumprimentar as minhas colegas de mesa. E assim, acho que as pessoas estão se perguntando que diabo que faz um professor de direito penal nesse painel de segurança alimentar. Mas a verdade é que, assim como em todas as outras atividades humanas, toda a política pública, inclusive a de segurança alimentar, é afetada pelo crime organizado de maneira direta e de maneira indireta. Né? A gente, por exemplo, do ponto de vista direto, você tem quando a gente fala em segurança alimentar, a gente não está falando só em chegar o alimento às pessoas, mas um alimento de qualidade. Né? Então, você tem a adulteração do alimento, você tem o contrabando de alimentos, você tem a extorsão do agricultor na ponta, você tem a manipulação de preço, o cartel, tudo isso afeta qualquer segurança pública, qualquer política institucional de segurança pública. Para a gente ter uma ideia, só no ponto da adulteração de alimentos, o impacto é de cerca de 49 bilhões de dólares ao ano no mundo. E quando a gente olha no Brasil, isso afeta diretamente produtos básicos da mesa do brasileiro, como, por exemplo, o leite, como, por exemplo, a carne bovina. Então, a gente precisa olhar para a segurança pública também como um instrumento de fortalecimento das políticas de segurança alimentar. E do ponto de vista indireto também, como você mesmo disse, é claro que o crime organizado e a corrupção, eles impactam e afetam
as contas públicas e drenam dinheiro que poderia ser usado para fiscalização, que poderia ser usado para crédito agrícola e para outras situações. O custo hoje do crime organizado para o país é cerca de 4,9% do PIB. A gente fez um estudo com o Esfera e a gente identificou esses valores. Para vocês terem uma ideia, de 2022 para 2023, o aumento de verba gasta nos orçamentos públicos de segurança, o ministro Lewandowski aqui me corrija se eu estiver errado, mas foram cerca de 11%, e hoje o valor gasto, ou previsto para ser gasto com segurança pública na União e nos estados, é cerca de 130 bilhões de reais. Então, a gente está falando de muito dinheiro que, no fundo, poderia ser usado para implementar, para fortalecer, do ponto de vista governamental, esses programas, e acaba sendo desviado para combate ao crime organizado. Então, eu acho que, sim, o direito penal acaba sendo um complemento, uma política importante para garantir a qualidade de todos esses programas. Geise, queria voltar com você. A gente está aqui na frente de um monte de empresário e eu queria saber como que os empresários podem atuar, de fato, nesse programa Fome Zero. Como que pode ser essa participação do privado com o público para a gente acabar com a fome? O ciclo da fome, ele é causado por basicamente 2 grandes fatores: renda e acesso ao alimento. Eu acho que aqui os empresários e tanto membros aqui do governo, entendendo isso, a gente consegue mudar e fazer grandes diferenças nesse ciclo da fome vicioso para virar o virtuoso. Renda, a gente está falando aqui, renda mínima, né? O acesso hoje aos programas que o governo vem fazendo, eles são muito bem-vindos. Hoje, a gente tinha, em 2021, 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave. Isso é a fome. A pessoa que não tem o que comer hoje nem sabe se vai comer amanhã. Com todos os programas, com Bolsa Família, o PAA, o PNAE, tudo que vem sendo feito, e mais, o nível de desemprego que está baixo, isso tudo gerou, a gente saiu de 33 milhões para quase 9 milhões de brasileiros nesse estado de insegurança alimentar grave. Ou seja, esses programas dão resultado. Mas essa renda, quando a gente fala que o que o empresário mais tem que fazer? É gerar receita e empregos. A gente tem que continuar gerando empregos, né? Acho que tudo isso que a gente vem falando da segurança jurídica, de tudo isso é importantíssimo. E uma pessoa que está numa condição também de emprego, ela não pode estar com uma renda, com uma sub-renda. Então, renda digna também é relevante. A gente olhar para a questão de renda, o que a gente está dando para os nossos funcionários. A outra variável que eu falei, acesso ao alimento, tem vários fatores aqui. Então, é acesso ao alimento mesmo. Tem pessoas que moram em bolsões ou em desertos alimentares, que às vezes ela tem a renda, ela não chega o produto. Então, tem um alerta aqui, como que a gente faz chegar esse produto para essas pessoas? Mas a gente tem muito aqui o que fazer também enquanto empresariado, né? Como os empresários, principalmente do setor de alimentação, como que a gente faz isso chegar. E não só, né, quem é de alimentação, mas todos nós temos aqui essa responsabilidade. Então, uma pessoa com fome, ela impacta altamente os cofres do governo. Então, por quê? Ela impacta muito a saúde, o custo de saúde pública, porque a obesidade é uma das doenças crônicas que vem com a má alimentação, com fome e com alimentação errada. Então, a gente não está olhando para isso, o quanto que a gente está gastando. Quanto que a gente gasta, quanto custa uma pessoa com fome, no caso da educação. Quanto custa uma pessoa com fome, no caso de violência e segurança. Hoje, a gente tem uma quantidade incrível de meninas e meninos que se prostituem por causa de um prato de comida. E o quarto ponto, se a gente não quiser olhar para o lado social, que a gente olhe para o lado econômico. A fome afeta a produtividade nas empresas. Então, a gente olhar para essa questão da fome, enquanto empresários, isso também nos traz um benefício econômico. Por quê? Porque, ao longo do tempo, a gente vai tendo pessoas medianas. Né? Eu vi aqui a gente falando disso, acho que o Eugênio falou disso, né? Que a gente tem o nosso topo dos empresários e dos executivos é excelente. Ele citou a questão da produtividade, mas que é importante a gente olhar para isso também. Uma pessoa com fome não aprende, uma pessoa com fome fica doente. Então, se a gente tem um alimento
Esse é o meu ponto de inconformismo. Nós somos um país de abundância e, ao mesmo tempo, de escassez. Nós temos o alimento. Então, como que a gente chega em 2024 nessa situação? Com tanta inteligência, com tantos saberes, com tanta capacidade. Olha aqui, a gente está falando aqui do grande PIB do Brasil. Como que a gente está nos deixando ser um país que tem fome? Então, isso aqui é uma responsabilidade nossa, enquanto governos, enquanto empresários, enquanto sociedade civil. E aqui é um ponto também que eu gostaria de abordar, que também foi falado no primeiro painel, é a nossa responsabilidade enquanto sociedade civil. A gente atua muito pouco neste lugar. A gente gosta de reclamar do governo, a gente critica, mas a gente exerce pouco esse lugar. Então, quando a gente fala de políticas públicas, e as políticas públicas para essa questão de fome e de desperdício, elas são fundamentais para que elas sejam estruturantes, elas não podem ser políticas públicas de governo, elas têm que ser políticas públicas de Estado. Mudou o governo, se é uma política pública que funciona, ela tem que continuar funcionando. E nós, enquanto sociedade civil, a gente tem que fazer valer esse direito também. Então, nós, enquanto Pacto contra a Fome, a gente tem como uma missão também exercer esse papel enquanto sociedade civil, e eu convido a todos que a gente exerça em várias frentes, não só nessa questão da fome, mas a gente precisa sair desse estado, muitas vezes, de reclamar ou de olhar o micro e conseguir olhar o macro. Nesse caso, eu convido vocês para olhar a questão da fome e juntos, a gente está aqui. Obrigada. Eu me coloco aqui como uma cidadã brasileira que está aqui empenhada em fazer algo diferente do que a gente vem fazendo. Sozinha, ou sozinhos, enquanto movimento, a gente não vai sair do lugar. Então, a gente precisa dessa força juntos. Quem aqui tiver interesse, vou fazer um merchan, né? Quem tiver interesse em fazer parte do Pacto contra a Fome, me procure, que a gente vai nas empresas, a gente explica melhor o que a gente faz, porque a gente precisa, sim, de uma força catalisadora muito maior para ter um impacto, de fato, efetivo e estruturante. Obrigada. Obrigada. Carla, o que aconteceu? A gente saiu, a gente voltou. É uma conta que não fecha. São 160 milhões de toneladas produzidas, 55 de desperdício, não é isso? E as pessoas passando fome. Onde que a gente errou? A gente estava indo pelo caminho certo e, de repente, a gente deu uma guinada e erramos onde? Bom, acho que a gente também tem que colocar o contexto maior, né? Esse não foi um problema só do Brasil, né? Você teve, a partir de 2018, a curva começou a subir muito. E hoje nós estamos numa situação em que 757 milhões de pessoas no mundo enfrentam a fome em suas várias formatos. Por que subiu? Subiu por várias coisas, né? Qualquer coisa que é tão complexa não pode ter uma resposta simples, né? Tem essas questões mais conjunturais, mas que são muito visíveis, como, por exemplo, os conflitos, é verdade, eles afetam. Tem a Covid foi um fator importante nesse processo. Você tem os desastres climáticos, então aqui os empresários do setor certamente estão enfrentando maiores dificuldades para produzir, numa situação em que, há 2 semanas atrás, você teve enchentes aqui na Europa Central. Ontem e hoje a gente está vendo um furacão atingindo a Flórida, então você tem também mais dificuldade de produzir e você tem a persistência da desigualdade. Então, esses fatores, alguns estruturais e outros conjunturais, levaram a que o mundo todo tivesse um aumento da fome. Então, você tem hoje 16 países em situação de emergência, eles vão do Afeganistão até o Iêmen, né? Infelizmente, a maior parte da insegurança alimentar do mundo está na África, mas nós temos aqui pertinho de nós um país, que é o Haiti, que está numa crise prolongada e que tem um volume brutal da população em insegurança alimentar. Quer dizer, então, para tentar responder a sua pergunta, né, esse é um movimento que, infelizmente, aconteceu no mundo todo. Ele é um resultado de elementos estruturais e de elementos mais conjunturais, e é por isso que eu acho que é fundamental que a gente trabalhe todos juntos, né? Sem que nós trabalhemos todos juntos, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Há desinteresse em combater a fome?
não sei se tem desinteresse, eu acho que talvez tenha uma falta de conscientização de que é possível, que a gente já fez, a gente já saiu do mapa da fome e voltou, então a gente sabe fazer, né? Então, acho que falta consciência de que, porque talvez as pessoas olhem de uma forma assim, como se fosse um fato da vida, né? O sol se levanta, se põe, chove. É normal as pessoas É terem normal fome. as pessoas passarem fome. Não é normal e nós sabemos o que fazer, né? Então, eu atribuiria isso a uma pouca conscientização de que a gente pode resolver, que é barato, se você for comparar com outros programas, é barato resolver isso, né? Então, o Programa Mundial de Alimentos, que é uma das 3 agências da ONU, que tem sede aqui em Roma, ele é o que tem toda a logística da ONU, é esse que a gente vê quando tem um grande desastre, que eles vão lá entregar a comida. O orçamento deles, quando foi o maior, há 2 anos atrás, foi de 14 bilhões de dólares. É muito dinheiro, mas também é pouco dinheiro, se você for falar para pensar que são 700 milhões de pessoas no mundo todo, né? Então, é isso. Pierre, quero terminar com você te perguntando, Geise citou o problema da fome como um problema de segurança pública. De fato, você tem pessoas com fome na rua, isso vira um problema de segurança pública, porque as pessoas com fome geram violência muitas vezes e a gente entende exatamente. Como que a gente faz como que a gente põe isso na balança? Temos gente com fome e temos um problema de segurança pública que é latente, evidente. Pois é, eu acho que a resposta para isso, como a Carla disse, não é simples, né? A gente tem uma série de políticas que a gente precisa implementar ou aprimorar para enfrentar essa questão do crime organizado na segurança alimentar. Então, a gente precisa aprimorar, em primeiro lugar, a fiscalização, a segurança pública em si. Então, você fiscalizar a adulteração, fiscalizar a aduana, cuidar desse ponto. Mas, para além disso, eu acho que a gente também tem uma necessidade de fortalecer uma barreira capilar ao crime organizado nesse setor, é a agricultura familiar. Quer queira ou não, 1/3 do alimento do mundo é produzido pela agricultura familiar. Então, se a gente vai falar de prevenir a adulteração, de prevenir manipulação de preço, eu acho que é muito importante fortalecer a agricultura familiar. Então, seja com crédito, seja com educação, seja com a proteção do agricultor familiar contra uma série de políticas de extorsão, uma série de políticas de manipulação. Então, acho que aqui a questão de incentivar a agricultura familiar, e eu aqui estou falando num painel que estaria o ministro Paulo Teixeira, que também fala muito a respeito disso, e um treinamento e qualificação das forças de segurança pública mesmo. Sei que a Polícia Federal tem desenvolvido uma série de programas nesse setor. Agora, é importante que a gente possa fazer algo do ponto de vista nacional. A gente sabe que, muitas vezes, o crime organizado nesse setor, como em tantos outros, é um crime organizado que se conecta nacionalmente, e, infelizmente, a gente tem um problema na segurança pública no país, que é um problema de que ela é de competência majoritariamente dos estados, e os estados desenvolvem políticas de segurança pública, inclusive nesse terreno, de maneira isolada, e que não se comunica. E quando a gente está falando aqui do crime organizado nesse setor, ele vai desde da origem até o escoamento disso para o exterior. Então, se a gente não tiver um sistema federal interligado para identificar essas situações, para organizar e gerir essas informações e para estabelecer políticas nacionais, a gente não vai conseguir caminhar. E aí, nesse sentido, eu acho que a proposta de emenda constitucional que o ministro Lewandowski vem defendendo, em especial na parte de exigir que os estados colaborem com informações nessa construção nacional de um sistema de inteligência, vai permitir, vai ajudar muito a gente identificar esses focos e combater esses focos. E eu não podia deixar de encerrar, e a gente combinou que eu ia falar isso. A gente tem um problema adicional hoje, que é importante a gente olhar com cuidado também, que é o gasto do dinheiro das políticas de combate à fome com a questão das apostas. Eu acho que a regulamentação que o Ministério da Fazenda hoje está fazendo para, de alguma forma, racionalizar isso, para evitar que uma boa parte do dinheiro destinado à alimentação seja gasto em apostas. Veja, aqui não estou
de maneira nenhuma demonizando o setor de apostas, eu acho que ele é uma realidade, ele está aí, ele vai ser explorado e bem explorado, mas a gente precisa tomar alguns cuidados para que essas pessoas mais vulneráveis acabem não gastando uma parte do seu dinheiro importante, significativa nisso. Então, acho que a regulação aqui do Ministério da Fazenda em relação à publicidade, em relação a formas de gasto, é fundamental para, na outra ponta, a gente não ter aqui um problema aqui que vem se avolumando. Antes da gente terminar, eu queria chamar um vídeo do Pacto contra a Fome. O Pacto lançou esse mês uma campanha de desperdício de alimentos para a população. Então, é um filme de 30 segundos que a gente vai passar aqui. Do campo à mesa, 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados. Por isso, a boca que mais come é a boca do lixo. Lugar de comida é no prato. Brasil, faça parte desse pacto. Que come não na boca do lixo. Comida na boa, na boca. Boca que come não na boca do lixo. Do campo à mesa, 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados. Por isso, a boca que mais come é a boca do lixo. Lugar de comida é no prato. Do campo à mesa, 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados. Por isso, a boca que mais come é a boca do lixo. Lugar de comida é no prato. Carla, Geise e Pir, muito obrigada. Até a próxima.